Sendo bem-vindos no canal do Ais. Hoje nós vamos interagir a uma animação de terror. Quem tá com medo, não assista esse vídeo. Deixem bastante like. Se eu ver que vocês gostaram bastante, eu faço a parte 2. Bora? Então, vamos. Tudo começou em uma noite, a noite em que Jeffrey Woods, também conhecido como Jeff the Killer, enlouqueceu completamente e assassinou seus pais e seu doce irmão Lew Woods. Jeff se tornou um monstro sem alma e com um puro desejo de matar. Mas seu irmão Lew realmente havia morrido depois de receber diversos golpes e facadas? Não. O irmão de Jeff sobreviveu ao ataque brutal. Cheio de raiva, ele foi capaz de resistir, desejoso para viver. Então tudo escureceu e ele desmaiou até que a polícia o encontrou à beira da morte, junto com seus pais falecidos. Lew passou meses em coma no hospital. Depois de muitos transplantes, operações e pontos, ele finalmente despertou. Quando ele abriu os olhos, pensou ter visto um anjo, embora fosse na verdade Susan, a enfermeira encarregada de cuidar dele. Ela estava muito animada em vê-lo, estava há meses esperando que ele despertasse. Deixem bastante like. Olá, eu sou a Susan. Espero que você fique bem. Lhe desejo boa sorte. Ela disse sussurrando em seu ouvido. Os dias foram passando e Susan estava sempre ao seu lado, cuidando dele com um sorriso no rosto. Lew não podia deixar de admirá-la. Admirar que, apesar de ainda não conseguir falar e mal se mover, ela estava ali com ele, sem desanimar. Isso lhe deu forças para seguir em frente. Sem dúvida, Lew estava se apaixonando. O que não sabia é que a bela enfermeira também havia se apaixonado por ele. Depois de alguns dias, o médico entrou em seu quarto e explicou que a operação que iria fazer era muito delicada, mas que tinha muita confiança nele, por ser um menino muito forte. Então ele foi transferido para a sala de cirurgia. E o cirurgião colocou uma máscara nele e disse: "Conte até 10, aos poucos. Você vai adormecer e quando acordar vai se sentir melhor do que nunca." Lew contou calmamente, mas quando chegou ao 10 ainda se sentia acordado. Queria se mexer, mas não conseguia. Era como se seu corpo tivesse adormecido, mas ele não. Então ele sentiu uma lâmina fria sobre seu peito. A lâmina começou a cortar e a dor era quase insuportável. Mas ainda assim não havia acabado. A cada novo corte era cada vez mais doloroso. Ele não podia deixar de se lembrar de Jeff o esfaqueando repetidamente, dizendo: "Shh, calma, vai dormir." Quando Lew acordou, a primeira coisa que viu foi seu anjo, Susan, com um lindo sorriso no rosto. Ele ficou tão feliz em vê-la e conseguiu cumprimentá-la. "Oi, Susan, eu sou Lew. Espero que quando eu sair dessa, você queira ser comigo." Ela começou a chorar de emoção e aceitou sem pensar 2 vezes. Finalmente chegou o dia em que Lew se recuperou e naquela mesma noite ficou com Susan. Tudo estava maravilhoso, ela era perfeita para ele. Mas Lew ainda não havia superado o incidente com seu irmão. Ele sentiu que ir para sua antiga casa o ajudaria a virar a página. Como ele estava com medo de ir sozinho, perguntou a Susan se ela poderia acompanhá-lo. Claro que sim, Lew. Eu faria qualquer coisa por você. Quando chegaram à casa, a porta estava trancada, provavelmente pela polícia, para evitar que alguém entrasse sorrateiramente. Juntos, eles empurraram 1, 2 vezes e na terceira, a porta se abriu com dificuldade. Um forte cheiro de mofo e podre exalava de dentro da casa. Tudo estava muito escuro, até que aos poucos os olhos do casal se acostumaram com a escuridão, podendo assim vislumbrar o horror causado por Jeff. Os corpos haviam desaparecido, mas tudo estava coberto por manchas de sangue. A casa havia acumulado uma fina e espessa camada de poeira. Para Lew foi como viver de novo o dia em que seu irmão enlouquecido voltou para casa. Eles subiram as escadas e, quanto mais perto ficavam do quarto, pior era a cena. Até chegarem à entrada de seu quarto, que estava cercado por uma barreira policial. Lew a quebrou silenciosamente e abriu a porta. Seu quarto era o pior. Havia sangue por toda parte e a frase "vá dormir" podia ser lida na parede no fundo. Ao ler aquilo, ele congelou. De repente caiu no chão e começou a gritar. Ele não conseguia parar de lembrar de cada facada que Jeff havia lhe dado. Voltar para casa tinha sido uma má ideia. Lew não conseguia parar de pensar em seu irmão. Ele escutava em sua cabeça: "Shh, vá dormir. Jeff, te vejo no inferno, quando estivermos ambos mortos." Lew queria matá-lo, esfaqueá-lo, uma ou outra vez. Uma enorme sede de morte e vingança percorria todo o seu corpo. Lew, querido, você está bem?
Susan perguntou da escada. Ele agarrou uma faca perdida no chão e correu para a porta. E lá estava Susan, com seu rosto angelical. Ele estava prestes a cometer uma estupidez. Mas o que havia acontecido com ele naquele quarto? Liu conseguiu se acalmar e os dois saíram de casa juntos. Susan viu como ele tremia e estava assustado. Eu cuidarei de você hoje. Ela disse com seu lindo sorriso. No caminho para casa, um ladrão os assaltou e roubou a bolsa de Susan, a machucando. Uma imensa raiva se apoderou de Liu e ele quis correr atrás do ladrão. Mas não uma raiva normal, não. Foi uma raiva que o levou a matá-lo com as próprias mãos. Ele desejava fazer aquilo com todas as suas forças. Disse a Susan para ir para casa. Pegou a faca e acabou com a vida do ladrão, o esfaqueando diversas vezes. Liu, naquele momento, percebeu que seu desejo de matar era real. Ele havia enlouquecido. Não achava que demoraria muito até que matasse alguém novamente. Ninguém jamais voltaria a machucar Susan. Mas ele não podia sair matando todo mundo. Ele não era o Jeff. Então ele decidiu apenas matar pessoas más. O tempo passou e mais pessoas foram mortas por Liu. Comprou um terno de couro porque assim era mais fácil de limpar. Estava farto de ter sua roupa coberta de sangue. Era uma tranquila noite e ele saiu para comemorar com Susan seu aniversário em um restaurante. Liu estava mais apaixonado do que nunca, então ele aproveitou e pediu-a em casamento. Obviamente Susan disse que sim. Tudo parecia perfeito. Até que na saída, o infeliz chegou com uma arma e disparou. Susan caiu. A ambulância chegou tarde demais e Susan morreu. Cheio de raiva, ele atacou os médicos. Se eles tivessem sido mais rápidos, talvez seu anjo tivesse sobrevivido. Ele assassinou todos eles, mas isso não curou a dor pela morte de sua amada. Então ele pegou um bisturi, cortou um sorriso na boca e costurou, para que ninguém pudesse dizer que ele estava realmente sofrendo por dentro. Depois costurou a data da morte de Susan em seu peito, ao lado de seu coração, para que nunca se esquecesse de que este mundo cruel levou embora a única pessoa que ele amava. Então Liu Woods se autodenomina Homicida Liu. E anda por aí matando todos que parecem felizes, porque se ele não pode mais ser feliz, ninguém pode ser. Se você gostou, se inscreva no meu canal. Quem caiu de paraquedas, se inscreva, deixe bastante like. E se vocês querem mais, deixem bastante like. Fui, valeu!